A crise nos hospitais de Porto Alegre que atendem pelo SUS chegou a um dos principais hospitais particulares da cidade. O Mãe de Deus fechou temporariamente hoje as portas para as emergências. Todos os 21 leitos do setor estão ocupados. A indústria brasileira de genéricos deve crescer 15% com o fim do prazo de validade de patentes. Ou seja, mais medicamentos genéricos entrarão no mercado, já que as indústrias farmacêuticas, donas das patentes, vão perder a exclusividade das fórmulas. Aqui no Brasil, uma patente dura 20 anos. Os maiores beneficiados serão os consumidores. Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa que 21 patentes de medicamentos devem expirar neste ano, o que significa uma maior quantidade de produtos genéricos nas prateleiras das farmácias. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial afirma que o fim das patentes estimula a produção dos genéricos, facilita o acesso da população aos medicamentos e reduz os gastos públicos com a compra de remédios. A tendência é a diminuição dos preços. Vai ter mais oferta dos produtos, desses que estão caindo a patente. E como a maior concorrência pela lógica da regulamentação de mercado da Anvisa, os preços também vão cair. O mercado de genéricos movimenta atualmente no Brasil cerca de 5 bilhões de reais. O medicamento é, em média, 30% mais barato que o de marca. A diferença é sentida no bolso e o consumidor cada vez mais opta por este tipo de medicamento. Porque ele é mais barato e mais em conta. E ele é o mesmo princípio ativo, geralmente o remédio de referência sempre é mais caro. Quando o preço facilita, eu procuro comprar. Na medida da condição financeira. A vantagem principal do medicamento genérico é essa, o preço? Seria o preço, e sim, a qualidade também. Os medicamentos genéricos, eles cobrem cerca de 90% das patologias. Cada vez que um medicamento genérico é lançado no país, geralmente surgem concorrentes que acabam forçando uma queda nos preços desses medicamentos. O Sindicato da Indústria do Tabaco da região sul teve uma nova derrota na Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho derrubou o recurso que pediu o fim das imagens nas carteiras de cigarro. Segundo os especialistas, a campanha é fundamental para combater o vício, mas passa despercebida pelos fumantes. O fumante sabe mal o que o cigarro faz, então aquilo ali não tem nada a ver, aquelas imagens ali, Tem umas até que são meio forçadas, eu acredito, Aquilo é ilusório. Quem é viciado no cigarro quer fumar o cigarro, independente da figura que estiver atrás ou não. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituiu em fevereiro de 2002 a utilização de imagens que mostrem os perigos do tabaco em todas as embalagens de cigarros vendidos no Brasil. Mesmo 8 anos depois da resolução, as indústrias ainda tentam reverter a lei. Há 2 anos, o Sindicato da Indústria do Tabaco da região sul entrou com recurso para tentar derrubar a exigência da Anvisa de colocar fotos nas carteiras de cigarro. Segundo o presidente da entidade, as imagens são apelativas e não têm conteúdo informativo. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região derrubou o recurso e manteve a campanha contra o tabagismo. A coordenadora do Centro de Prevenção ao Câncer da Santa Casa de Porto Alegre comenta que 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são ou foram fumantes. Segundo ela, não é um vício, mas sim uma doença. E por isso, as campanhas se tornam fundamentais. Todos os estímulos que levam ele a repensar essa prática e sim reconhecer como doente e ao ponto de procurar ajuda, qualquer estímulo, qualquer forma que possa levar ele a procurar essa ajuda é importante. A psicóloga Luciana Verde diz que a campanha do Ministério da Saúde tem o objetivo de atingir adolescentes de 15 a 24 anos, ou seja, um público que pode se tornar fumante. E segundo ela, as pesquisas mostram que 60% dessas pessoas são influenciadas pelas fotos. É preocupante sim, remete assim a morte, a perder o controle do corpo, da saúde, etc., que não é nada agradável para um adolescente, para um jovem, imaginar, ter essa perda do controle. A seguir, Dilma abre mais vantagens sobre José Serra em pesquisa eleitoral. E ainda mais uma derrota do Grêmio. Renato Gaúcho diz que os erros foram primários e infantis.
Os ingressos para o 17º Porto Alegre em Cena começam a ser vendidos no domingo, na usina do gasômetro em Porto Alegre, das 8 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 20. O evento começa no dia 8 de setembro.